Vida nessa manhã, louvamos ao Senhor, cantamos a Ele. E agora é o momento de ouvirmos a palavra do Senhor. Temos esse momento de manhã também, apesar que as nossas classes vão se reunir e vão se aprofundar no tema, mas nós gastamos aqui alguns minutinhos, investimos alguns minutos, dando uma visão geral sobre esse texto, que é um dos textos marcantes da nossa vida, que é Jesus passando a missão da igreja. O tema da lição hoje é a missão evangelizadora da igreja. Eu convido então os irmãos a abrirem a Bíblia em Mateus, capítulo 28, para fazermos a leitura desse texto. Mateus, capítulo 28. Vamos nos colocar em pé mais uma vez e fazer a leitura. Versículos 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20. Diz assim o texto. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. Louvamos o Senhor pela tua palavra e pedimos o teu Espírito Santo que fale conosco nessa manhã, use o teu servo para trazer a tua mensagem. Abençoe a todos que estão aqui, que nós abramos os nossos ouvidos para entendermos, Senhor, e praticarmos a tua palavra em nossa vida. Também os que acompanham através da transmissão, que seja uma bênção. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, meus irmãos? Esse é um texto conhecido por nós, é um texto onde alguns teólogos chamam de a missão evangelizadora da igreja. E é um texto onde Jesus está ali despedindo, vamos dizer assim, são as palavras finais, e pelo menos em Mateus, de Jesus aos discípulos. E Jesus, ele vai para longe, não é? Mas você já teve essa sensação de alguém que vai embora e parece que não vai voltar mais, não é? E você se despede dessa pessoa. E Jesus está dizendo isso aqui, olha, eu estou indo, né? Mas eu deixo uma mensagem para vocês. E ele entrega essa missão, essa mensagem poderosa aos discípulos, dizendo que existe uma missão a ser feita. A igreja deve continuar essa missão de levar o evangelho a todos. Jesus estava aqui em seus momentos finais, antes de subir aos céus, e passando essas instruções aos discípulos na caminhada que nós temos neste mundo, a caminhada que eles teriam e a nossa caminhada também neste mundo. E Jesus fez isso após realizar a sua obra aqui na cruz e se entregar, e a obra redentora do Senhor Jesus completa, e ele ressuscitou, e agora dá a instrução com autoridade, porque ele recebeu autoridade para isso. Autoridade tanto nos céus como na terra. Então a missão da igreja aqui, ela tem essa autoridade, ela carrega essa autoridade do próprio Jesus Cristo. E essa autoridade nos leva então à condição de fazermos a missão aqui na terra. A Bíblia de Genebra diz que aqui é o fim da história que começou. O começo ali do fim, vamos dizer assim. E lá em Apocalipse nós estamos estudando isso no Cascata. Se você quiser ver as pregações, pastor Marcelo e minhas também, pode consultar a página do Cascata, você vai tê-las todas. Já estamos no final, já, capítulo 21. Estamos chegando lá, já preguei Novo Céus e Nova Terra. E temos então ali o começo do fim, vamos dizer assim. Jesus inaugura esse momento que nós chamamos de últimos dias. Então no versículo 19, ele coloca um imperativo interessante aqui. Olha a sua Bíblia. Está escrito aí no versículo 19. O que está escrito aí? Ide, portanto... Ok. Nós costumamos focar o ide como imperativo. Contudo, esse verbo está na conjugação participo passivo. Auriço participo passivo, ele quer dizer, se a gente for trazer mais próximo, seria assim, tendo ido, ou então indo.
Seria uma tradução bem próxima do que está aqui no grego. Contudo, a continuação aí, ele fala, ide, portanto, e ele fala o quê? Fazei discípulos. Fazer discípulos, esse sim, está na conjugação imperativa, ativa. Quer dizer, façam discípulos. Ou então, num verbo que a gente usa pouco, discipular, ou discipule, ou discipulai. Esse é o imperativo desse texto, fazer discípulos em todos os lugares. Então, essa proposição, a igreja deve ensinar o evangelho em todo o lugar para todas as pessoas. Vamos dizer isso? A igreja deve ensinar o evangelho em todo lugar para todas as pessoas. E como esse discipulado deve ser feito? Como esse ensino deve ser feito? Em primeiro lugar, nós vemos aqui a continuação do texto, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Indo, portanto, discipulai, ou fazei discípulos de todas as nações, e esse discipulado vem com o batismo. Os novos discípulos deveriam ser batizados em nome das três pessoas da Trindade. A autoridade colocada aqui de uma forma maravilhosa. A autoridade para o anúncio do Evangelho não vem de qualquer pessoa, vem do Senhor Jesus. Não vem das autoridades terrenas, vem do Senhor Deus de toda a terra. O próprio Senhor Jesus Cristo, que recebeu do Pai, e instruiu que a autoridade fosse seguida no batismo. Então, fazer discípulos significa aqui educar, não é? Educar as outras pessoas para que elas sigam as instruções bíblicas e imitem o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo. E o batismo acompanha isso, neste processo. O batismo, aquele momento onde nós colocamos como um símbolo daquele que professa a fé evangélica, aquele que fala, estou seguindo a Jesus. Ou então, quando os pais dedicam um filho, e já trazem um filho ao batismo, e falam, esse vai servir, é discípulo do Senhor Jesus, já pela fé, entendendo que aquela aliança é uma aliança com toda a família, e é para vós e vossos filhos. Então, a igreja do Senhor hoje continua seguindo essa ordenança do Senhor Jesus Cristo, batizando em todos os lugares, seguindo o ensinamento de Jesus, obedecendo a essa ordenança. Os que recebem a Cristo são marcados com o batismo. Demonstra ali que há uma separação para o Senhor. Não é um protocolo qualquer, mas quando fazemos isso aqui, Jesus está presente e fazemos isso com a autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquela pessoa está sendo ali mostrada a todos que ela faz parte da família de Cristo. Que bênção! Uma pessoa separada do mundo para servir ao Senhor nessa terra, batizando com autoridade divina. Em segundo lugar, como então levar essa missão? Como esse discípulo deve ser feito? Esse discipulado deve ser feito? Em segundo lugar, ensinando todas as palavras dadas pelo Senhor. Veja o versículo seguinte, versículo 20. Como ele começa aí? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Percebe? Ensinando as palavras ordenadas pelo Senhor. Ou seja, ensinando as Escrituras. A evangelização, ela não é feita de uma forma qualquer, sem uma base sólida, com as ideias na nossa cabeça. Não, a base é concreta. A missão não é feita com invenções humanas ou inovações humanas. O discipulado é feito com a verdade bíblica. Quando a igreja leva a palavra, ela está falando a verdade bíblica. Por isso que a pregação, ela sempre é colocada com a palavra. Ela não é da cabeça, do pensamento, o que eu vou dizer hoje, e aí vai na improvisação, não é? Não, o que Deus diz? O que Deus diz a nós? O discipulado é feito com essa verdade, a verdade das Escrituras. E ele diz aqui, ensinando-os a guardar todas as coisas. Não é isso? Então não é uma parte também. É tudo. Nós temos que ensinar tudo o que Jesus disse. Todas as coisas ordenadas pelo Senhor devem ser pregadas, anunciadas, ensinadas. Nós que estamos fazendo a exposição bíblica completa de um texto, aí de repente a gente está lá no texto, né, pastor? E chega num texto difícil.
Falei, agora, vou saltar esse texto? Não tem como. Um dia o pastor Marcelo pregou aqui sobre Ló e suas filhas. E ele falou, e agora? Eu vou saltar esse texto? Como é que eu vou pregar? Como é que eu vou dizer isso aqui? Eu tenho que falar esse texto. O que esse texto diz? Qual é o princípio dele? O que ele diz para as nossas vidas? O que ele disse para o leitor lá, para quem recebeu a mensagem original? Qual o ensino dela principal? E como que esse ensino segue para a igreja de hoje? Toda a Bíblia, todo o conselho de Deus, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E fazer discípulo, então, aqui começa com ensinar, quer dizer, não só explicar, ensinar, mas treinar, não é? Treinar é também um sinônimo aqui desse verbo, e que é profundo, porque o treinar quer dizer, tenho que fazer corretamente. Não é só ensinar, faça assim e vai dar certo. Não, vamos, eu vou fazer também, eu fiz, você faz, faremos juntos. Treinar. Me lembro uma vez o Tele Santana, que foi um dos melhores treinadores do Brasil, famoso, e ele bateu numa bola assim, né? De uma forma assim que ele jogou a bola, ele tinha colocado uma cesta lá dentro do gol, e a bola foi e caiu dentro da cesta. Ele falou, é assim que vocês têm que fazer. Quer dizer, ele não só ensinou, faça assim, não. É dessa forma. E ele também treinou e ele também passou para os outros treinarem. Então, o ensinar aqui, ele guarda isso. E até o verbo guardar, ensinando-os a guardar, ou seja, o treinamento mostra não só o intelecto, não é? O ensino, aprendi. Tá, mas como é que faz? Como é que eu desenvolvo isso? Obedecendo. Como é que eu vou obedecer? Não é isso? São as duas coisas. É o intelecto e a prática. Por isso que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. O treinar, então, está relacionado a fazer. Mas quem somos nós, né, para ensinar e treinar corretamente? É o Mestre Jesus? É que ele pode fazer. Contudo, ele disse aos discípulos para que eles fizessem outros discípulos, para que eles ensinassem a outros, para que eles treinassem outros. Devemos seguir, então, foi Jesus que nos disse. Fazeis discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então, doutrina e obediência estão juntas, elas não podem se separar, elas estão juntas nessa contínua missão evangelizadora da igreja. Faça como eu falo, faça como eu faço. Em terceiro lugar, como o discipulado deve ser feito? Contando com a presença constante de Cristo. Veja o versículo, vamos voltar aí no versículo 20, a parte final dele diz o quê? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, ensinando todas as palavras ordenadas pelo Senhor, treinando essas palavras, contudo, seguindo Cristo, ou contando com a presença constante de Cristo nesse papel, nessa missão, pois é Cristo que garante que essa missão seja realizada. A concretização da missão é com o Senhor Jesus. Ele vai até o final conosco. É a presença dele que garante que ela seja realizada e que as pessoas de todos os lugares do mundo que ouvirem a palavra do Senhor e escolhidas pelo Senhor se converterão. Jesus não é como aqueles líderes que falam assim, não, vá lá e faz, eu vou ficar aqui. Uma vez Davi fez isso, né? Não, vocês vão guerrear, eu vou ficar aqui no palácio. Deu ruim, né? Jesus não é assim. Jesus não é o general que manda os soldados para a guerra e se afasta. Jesus é o general que vai à frente da batalha. De fato, ele mesmo foi em direção à morte. Ele foi em direção à morte para vencê-la e para trazer vida àqueles que estão no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E ele foi para o céu e não falou, eu vou para o céu e vocês levem a missão aí. Não, eu vou, mas eu estou convosco todos os dias até a consumação do século, até o final. Ele continua trabalhando em favor da sua igreja. Ele continua trabalhando na frente da sua missão.
A sua palavra, então, poderosa, leva a verdade. E quando nós levamos a palavra poderosa do Senhor, ela se entra no coração daqueles escolhidos de Deus e transforma. Ela que transforma. Nós mudaremos a sociedade, não é mudando de fora, é mudando dentro. O que pode mudar dentro? É a palavra de Deus. Só ela consegue mudar o problema maior do homem, que é o pecado. Ela entra profundamente. É a palavra do Senhor Jesus que leva vida e que dá vida aos pecadores. É a ação do Espírito Santo que convence, que converte, que muda o coração do pecador. E é também o Senhor que continua edificando a sua igreja, continua conduzindo o seu povo no processo de santificação. E a cada dia que nós caminhamos, nós estamos nesse processo e sendo aperfeiçoados por Cristo. É Ele que vai nos abençoando e nos santificando. É Ele, o Jesus Cristo, o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus que está sempre presente. E mesmo nos momentos mais difíceis, mais desanimadores, o Senhor está ali conosco. Ele está presente, Ele está com os seus discípulos, sempre, sempre. Então, a Bíblia de Genebra diz que Jesus inaugurou o reino e nos enviou para espalhá-lo para longe e em todo o mundo. E Ele está presente nessa missão maravilhosa. Concluindo, meus irmãos, a Igreja do Senhor tem a missão de evangelizar, de ensinar o Evangelho a todos, em todos os lugares e em todo o tempo. E aqui nesse texto nós vemos que o discípulo faz isso batizando, ensinando a guardar toda a Escritura e contando com a presença maravilhosa, confortadora e poderosa do Senhor Jesus. Então, como viveremos? Aplicações. A aplicação é muito clara e direta com os termos dos argumentos da mensagem. Viveremos fazendo discípulos. Ensinando os novos crentes, ensinando como fazer. Eu estou pensando em fazer isso. Olha, vem cá, deixa eu te ensinar como faço. A Bíblia diz assim. E aprendendo a Escritura, porque para ensinar nós precisamos aprender, não é? A cada dia. Aprendendo e transmitindo esse ensino a todos. Levando os novos convertidos à maturidade cristã, edificando-nos com a palavra e edificando os outros também, uns aos outros. O pastor Marcelo coloca o tema aqui da quarta-feira de palavra viva. Ou seja, a palavra que ela vai transformando a cada dia que estamos aqui. Ele está terminando Timóteo. Quantas coisas que nós vimos ali nessa primeira carta, maravilhosa, que transforma o nosso coração. Edificando dia após dia. Viveremos então fazendo discípulos. Em segundo lugar, viveremos anunciando o Evangelho. O tema desse ano é Ide e anunciai. Vamos dizer? Ide. Anunciamos o Evangelho. Contamos para os outros. A pregação da palavra é a forma como Deus determinou a evangelização. Ele poderia fazer de várias formas. Ele é Deus. Ele decidiu fazer assim. Como? Levando a palavra. Então, a igreja do Senhor leva a palavra de Deus. Não há nada mais importante do que anunciar a palavra. A coisa mais importante para nós, é a coisa mais importante para o mundo. É o anúncio do Evangelho. Porque o mundo realmente está indo para o abismo, não é? A Bíblia diz isso e a gente vê isso. O Evangelho é a coisa mais importante que devemos fazer, anunciar o Evangelho. Em terceiro lugar, como viveremos? Viveremos confiando na proteção e na ação de Cristo, por nós e em nós. Podemos fazer a missão de Cristo com fé, com segurança, pois é Ele que, é a autoridade dele que diz, faça. E é Ele que está conosco todos os dias. Não estamos sós. Mesmo talvez aquele missionário que vai, deixa tudo e vai lá para longe, levar o Evangelho, e às vezes ele possa se sentir sozinho, solitário, o Senhor está com ele. E quando nós falamos, o Espírito de Deus age nos corações. A certeza de que o Evangelho, a pregação será eficaz é porque o Espírito Santo age. Não é por causa da nossa
do nosso trabalho, da nossa eloquência, da nossa transmissão, da nossa tecnologia. Nada disso é por causa do Espírito Santo. É claro que nós usamos todas as circunstâncias que nos for favoráveis para a evangelização, mas é a presença do Espírito Santo nos corações que vai mudar. E Ele tem mudado, e Ele tem edificado, tanto nós que estamos aqui, como outros que têm chegado, quanto outros que têm acessado as nossas transmissões. O fim da história começou, mas não estará completa até o retorno de Jesus nessa terra. Ele está conosco até a consumação dos... Então vai ter um dia que Ele vai chegar e vai para um ponto final. E tudo vai ser realizado conforme a tua vontade. Aleluia, Senhor Jesus. Portanto, façamos discípulos. Vamos seguir as ordenanças do Senhor Jesus nos sacramentos, na pregação da palavra, fazendo a missão que Ele nos deu em nossa comunidade próxima e também em outras distantes, em todos os lugares da terra, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Amém.